Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido como Frater Goya, e o verdadeiro blues nasce numa encruzilhada. Pode ser? Muito bom. E hoje a gente está aqui então com o Rodrigo Tosetti, do Bando do Velho Jack, para ter uma conversa sobre música, sobre blues, sobre a banda, sobre história e tudo mais que ele quiser conversar. Tudo bom, Rodrigo? Como é que você está? Opa, beleza, Anderson, beleza, valeu, legal, muito obrigado pelo convite, Marcelo, também prazer estar aqui com vocês, cara. Vamos falar muito de rock and roll, de banda, de estrada, de tudo mais, hein? Vai ser muito legal. Legal. A gente vai começar a conversar com o Rodrigo, então, depois da nossa vinheta. Cara, acho que pra gente começar um papo, né, super informal, inclusive, Rodrigo, pra quem tá ouvindo, né, pros nossos ouvintes, pro pessoal que acompanha a gente sempre bate um papo com uma galera que toca, galera que trabalha com arte também, outros temas também e tal. E é legal, nem todo mundo conhece todo mundo, né? Então eu acho que seria importante você talvez falar um pouco do teu trabalho, quem que é você, onde você toca, como é que funciona, fazer uma introdução aí pra galera que tá ouvindo, né? Deu passo a bola. Legal. Eu sou Rodrigo Tosetti, sou guitarrista e vocalista do Bando do Velho Jack, que é uma banda com 30 anos, nós completamos agora em 2025 30 anos de estrada, de trajetória já. Uma banda de Mato Grosso do Sul, nascida aqui no MS, apesar de que nenhum dos integrantes é nascido aqui no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul é um estado relativamente novo e tal, mas é um cenário que tem uma cena forte, né, do rock and roll, é um estado que tem bandas muito legais, e a gente tá aqui há 35 anos, né, nessa cena, atuando como uma banda de classic rock, né, de rock and roll. Gravamos discos, temos DVDs também, temos um trabalho autoral, e temos também versões das músicas regionais sul-mato-grossenses, né, do Almir Sater, do Paulo Simões, uns caras emblemáticos daqui, que a gente pega essas músicas e faz versões em rock and roll, né, mantendo aquela bandeira de banda sul-mato-grossense, né, que faz um rock and roll raiz do Mato Grosso do Sul. Mais ou menos isso é a nossa trajetória bem resumida. Deixa eu aproveitar, então, essa tua fala, que já tem alguns elementos para a gente conversar aqui, que acho que já deu curiosidade para o pessoal. Acho que a primeira coisa que tem é que você citou, eu vou entrar daqui a pouco no rock e no blues, mas você citou a bandeira mato-grossense, né? O Almir, o pessoal, a música regional aí. Sul-mato-grossense. E aí, justamente uma das coisas que interessa, você conhece aqui o Paraná também, é que a gente está fora do eixo Rio-São Paulo, né? E, no geral, as pessoas ouvem principalmente falar disso, ou mais recentemente da música ali, Goiás, aquela coisa toda, né? Mas eu vejo que falta falar um pouco mais da música regional, né? Também sul-mato-grossense, quanto do Rio Grande do Sul, quanto do próprio Paraná, e existe uma alma pujante aí de música, né? Sim. Cara, então, eu acho que são estados, assim, que tem muita coisa boa, né, para botar pro país inteiro ouvir, né? Você vê... eu acho que talvez fora do eixo Rio-São Paulo, se for falar de rock, tá? Assim, porque outros ritmos, né, o Nordeste é muito forte, né, na música deles e tal, as bandas baianas, você pegar
o sertanejo também, mais, né, que Goiás tem muito, Minas tem muito, o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, assim, é o berço do sertanejo que faz sucesso hoje também. Mas se a gente for falar de rock, tem muitos estados que estão fora desse eixo Rio-São Paulo, que tem muita coisa boa. Eu acho que talvez fora, tirando Rio-São Paulo, Minas colocou algumas bandas no circuito nacional, Rio Grande do Sul colocou algumas bandas no circuito nacional, Brasília, também, né? Brasília é muito forte, né, e tal. Mas eu acho que talvez o que falta para os outros estados, talvez assim, não assim, mais falando sobre rock mesmo, entendeu? Dentro desse universo do rock, falta um certo bairrismo mesmo, entendeu? Eu costumo dizer assim, que se você vai para o Rio Grande do Sul e pergunta para a turma lá quais são as melhores bandas de rock do país, do circuito nacional, cara, eles vão falar que é o Engenheiros do Havaí, vão falar que é o Neon de Nós e tal. O que eles têm, cara? Eles são bandas excelentes e são bandas gaúchas. Então, quer dizer, o pessoal veste a camisa, entendeu? Das bandas de lá, né? E se for ver bem também, cara, você vê uma influência da música gaúcha na música dos caras, entendeu? Eu acho que outros estados, talvez Mato Grosso do Sul, assim, talvez tá despertando agora para isso, porque é um estado relativamente novo, assim, é um estado que, pelo menos assim, faço 52 esse ano, e assim, da minha idade, cara, muito pouca gente nasceu aqui, entendeu? Talvez assim, as gerações mais jovens, assim, que eu acho que tem mais, assim, tem uma maioria de jovens, assim, que é nascido aqui no Mato Grosso do Sul, que começou agora a entender o Mato Grosso do Sul como, entendeu? Isso aqui é a minha casa, eu gosto da cultura daqui, eu gosto da música daqui, eu gosto da arte daqui de uma forma geral, eu gosto da comida daqui, entendeu? Gosto do turismo daqui. Então, aí o pessoal começa a vestir mais a camisa, começa a consumir mais a cultura local, assim, como um xodó mesmo, entendeu? Como, tipo, isso aqui é nosso, entendeu? Adotou o próprio estado, né? Exato, exatamente. É um bairrismo bom, assim, né? Entendeu? E eu acho que Rio e São Paulo são muito adiantados nisso, porque são estados que culturalmente, assim, eles estão na pista aí há muito mais tempo, né? Então eles se desenvolveram, assim, né? Tipo, chegaram antes de todo mundo e se desenvolveram, né? E eu acho que outros estados, assim, o Paraná também tem uma cena fortíssima, assim, né, de bandas, assim, o Paraná ele é, como é que eu vou dizer, é tradicional, a gente saber de bandas, assim, que correm pelo circuito underground, que são do Paraná, né, que são legais pra caramba. E agora talvez assim, eu não sei se é o mesmo caso do Mato Grosso do Sul, mas talvez falta o povo adotar essas bandas como, não, isso aqui é nosso, é isso aqui que nós vamos botar para andar, né? Porque a gente vê muito artista daqui, se você pegar pro sertanejo, assim, por exemplo, às vezes o artista faz sucesso fora primeiro, para depois fazer aqui, entendeu? Eu acho que o rock, talvez, assim, teria que ser muito mais forte dentro, ter um consumo muito maior dentro da própria casa, dentro do próprio estado, para depois conseguir sair, entendeu? Agora, se o estado tem um consumo um pouco restrito, né, não tem uma capacidade de catapultar em números, assim, um artista, ele tem que buscar fazer um sucesso fora primeiro, para depois, né, chegar com esse sucesso aqui, né? Eu acho que talvez Mato Grosso do Sul está despertando agora para isso, assim, agora para o público pegar as bandas locais, assim, e adotar, falar, não, isso aqui é a cara do Mato Grosso do Sul, tem uma identidade, né? E aí começar a ter um consumo maior, né? Ter mais consumo, vir mais bandas, abrir mais espaço, né? Aqui não dá para reclamar, assim, do espaço, assim, para bandas de rock tocarem, assim, mas um espaço grande, assim, é bem carente, assim. Só eventos grandes, só quando vem banda de fora, que aí, que nem agora a gente em maio vai tocar no evento abrindo o show do Frejá aqui, aí é certeza de muita gente, tudo, entendeu? Mas precisa vir uma atração de fora, entendeu? Mas assim que funciona. E é engraçado que você vê que, por exemplo, banda, que nem a gente citou aqui o Rio Grande do Sul, né?
você falou nisso agora. Primeiro, eles tiveram um movimento ali nos anos 80 para fora, né? Aparecendo no eixo justamente Rio e São Paulo. E depois, não sei se quando deu uma esfriada, mas ou quando caiu a ficha, eles voltaram-se para o próprio bairro, né? Por exemplo, lá fora, na Inglaterra, por exemplo, é muito comum bandas que são até meio grandes, que nem o Jethro Tull, por exemplo, eles tinham mais interesse, o Pentagle, em fazer festivais internos na Inglaterra do que viajar à Europa ou Estados Unidos, porque tem tanta coisa para desbravar no próprio lugar, né, em casa, que é o que você está falando, do que, de repente, vou tentar abrir mercado nos Estados Unidos. E hoje, muitas bandas, que nem Nenhum de Nós, Nelson Coelho de Castro, o próprio aquele menino da Gaita Ponto lá, puxa, me fugiu o nome dele, mas Engenheiros do Havaí mesmo, etc., são pessoas que estão voltando para tocar em casa, né? O Nenhum de Nós tem muito mais show lá fora e raramente sai de casa, né? Que é esse bairrismo e essa percepção que o Brasil é muito grande e que tem espaço no teu quintal para fazer sucesso. E tem consumo, né? Os caras, assim, dentro do próprio estado, os caras conseguem rodar bastante, né? Conseguem ter uma continuidade de shows, né? Uma agenda legal. É bem isso mesmo, bem isso. Aqui a gente consegue, assim, a gente tem uma agenda boa pelo interior do estado também, aqui, né? Aqui tem um circuito de eventos aqui, né? As cidades do interior sempre tem eventos públicos, né? E assim, a gente, assim, até pelo nosso tempo de banda, eu acho que por nossa persistência e tal, e por ter um trabalho assim voltado para a identidade do rock sul-mato-grossense mesmo, né, com as versões que a gente fez de Trem do Pantanal, né, Cavaleiro do Luar, do Almir Sater, fizemos Comitiva Esperança, do Almir também agora, essas versões, assim, então, assim, quando o evento vai para uma vertente mais rock, né, através esses eventos públicos, assim, geralmente eles estão chamando bastante a gente para esses eventos, assim. Entendeu? Então, assim, a gente consegue ter uma agenda boa, né, aqui dentro do nosso interior. Assim, graças a Deus, né, porque assim, tá muito difícil, assim, perto do que foi há alguns anos atrás, viajar para fora do estado, né? Talvez isso também favoreça bandas assim, né, como no Rio Grande do Sul, né, também. Quer dizer, não é só isso, mas é um dos fatores, né, que faz a banda olhar mais para dentro de casa também, que é um público que consome aquela banda, porque, né, gosta do que é de casa, tudo. O estado voltou para isso, né, olhou para isso. Mas também assim, o custo para você hoje viajar, né, e tocar em eventos fora, tá um pouco, assim, viabiliza às vezes, né, as coisas. Então, assim, a opção também de, se tiver condições, tiver público, tiver como rodar dentro do próprio estado, você garante uma agenda aí, entendeu? E você acha que depois da pandemia isso favoreceu as bandas locais? Justamente por causa disso, que de repente, na pandemia, todo mundo percebeu que, poxa, eu não consigo viajar, mas eu consigo ficar aqui do ladinho, né? E até porque, queira ou não, por exemplo, o ouvinte talvez não saiba, mas para você fazer um show e levar equipamento, etc., por exemplo, você até, acho que amplificador, coisas assim, acaba muitas vezes até alugando, né? Mas, por exemplo, você não vai alugar a tua guitarra, você não vai alugar teu set de pedais, muitas vezes até o teu microfone de estimação, quem é vocalista leva na bolsa, né? E é caro fazer tudo isso, é muito caro. Então, quando você pensa em levar pessoas, é uma coisa. Agora é pessoa, é equipamento, é montar equipamento, desmontar, isso vai demandando uma infraestrutura maior. E, de repente, a pandemia, você acha que ajudou, favoreceu as bandas de casa, ou que o teu terreno olhasse para você? Olha, eu não sei te dizer, Anderson, se
assim, como que a coisa, em relação à pandemia, como que a coisa aconteceu aqui mais para fora, assim. Mas a coisa meio que mudou um pouco em relação a isso, para nós aqui, já de um tempo antes, né? Assim, hoje, né, a gente, mesmo assim, a gente tendo, assim, por exemplo, condições de viajar, levando muito menos coisa que a gente precisaria levar um tempo atrás, né? Hoje a gente consegue viajar sem amplificador, sem levar, né, com set reduzido, né, com simuladores e tudo mais que cumprem o papel, tudo, né, de uma forma assim um pouco mais reduzida, né? Então, consegue viajar, por exemplo, de avião sem excesso de bagagem, excesso de carga e tal, com um esquema de bagagem básico, assim, praticamente, né? Mas a coisa mudou para nós assim um pouco já de antes um pouco, que o formato assim dos eventos ele mudou, assim. A gente tocou muito assim do estado de São Paulo, Paraná. Alguns anos atrás a gente fez muito encontro de motos pelo interior do Paraná, em Umuarama, em Terra Roxa, em Cascavel, Maringá, várias cidades. A gente atacou aí em Curitiba mesmo, a gente tocou na Pedreira Paulo Leminski, no Festival Skull Rock 98, né? Que foi com Iron Maiden, Halloween, foi assim. A gente andou bastante, assim, estado do Paraná, Minas e São Paulo, né? Outros estados foram situações mais, assim, isoladas. Mas esses três, principalmente São Paulo e Paraná, a gente rodou bastante. Como é que funcionava? A gente por exemplo, fechava um show num sábado, né? Numa sexta, no encontro de motos. E aí a gente organizava uma turnezinha para sair daqui quarta-feira, fazer um bar de rock, ir para quinta para outro bar de rock, sexta para um evento, sábado para outro bar de rock, aí volta. Entendeu? Uhum. A gente fazia isso de van, ou fechava um evento para ir de avião. Mesmo a gente fechando esses bares, assim, fechando bilheteria, a gente conseguia erguer um bom cachê nessas bilheterias, né? Era muito sacrificante, lógico, né? Porque era uma coisa assim de sair de madrugada aqui, chegar na primeira cidade, fica 3 horas passando som, monta tudo, toca à noite. Na época não tinha 2 bandas numa noite, era uma banda só, então era tipo 2 entradas de 2 horas. E aí dormia 3 horas, 4 horas, entrava na van, ia pra outra cidade, passava o som, tocava, né, 2 entradas de 2 horas, ia pro hotel, dormia 3 horas e entrava na van, era desse jeito. Aí voltava para casa todo mundo doente, né? Mas a gente era mais jovem, então, a gente era mais jovem, a gente sobrevivia, né? Mas a gente conseguia fazer isso e a grana que a gente levantava numa viagem dessa era boa, entendeu? Era um bom cachê, né? A bilheteria levantava uma boa grana. Se você jogasse isso dentro do custo da viagem, onde você tem que pagar fazer toda aquela turnê de van, com uma equipe assim, que fora a banda ia mais 4 ou 5 pessoas, e alimentando todo mundo, né? Hospedagem, a gente sempre tava a contratação, o contratante, né, hospedava a gente, alimentava na cidade, não na estrada. Mas assim, a gente fazia um rolê desse e dava um resultado bom. Hoje não tem como, assim, hoje não, é totalmente inviável. Os custos, assim, o que o dinheiro significa dentro desse custeio, ele assim, não dá nada, né? Hoje não tem como, né? E hoje para você ir para um evento, né, aonde você e a vida é muito mais dinâmica, né? Hoje não dá tempo de fazer. A gente conseguia fazer isso 1 vez por mês, 2 vezes por mês, né? Hoje não dá, hoje a gente não tem como sair de casa, por exemplo, na quarta-feira para voltar domingo ou segunda. Não tem como, né? Todo mundo com as suas vidas, famílias e tal. Não dá. A gente tem que, para ir de avião, aí tem todo um custo, né? Com passagem para 9, 10 pessoas, que assim, joga o custo lá para cima também. Então, um evento, assim, geralmente os eventos que contratavam bandas mais medianas, assim, banda mais desse circuito mais modesto, assim, passaram a contratar uma banda local, né? Por exemplo, um evento de motos, né? Os eventos de motos que sobreviveram, eles contratam a banda local, banda, né, que vai ter um custo mais barato, e os eventos grandes contratam, além das locais, contratam a banda do circuito nacional para garantir o evento. Né? Então,
assim, dificultou muito. O que mudou, assim, da pandemia, né, isso, assim, então, acho que um fator econômico, assim, eu acho que foi o que mudou, né. Eu acho que se mudou pra gente, deve ter mudado pra muita banda também, né, assim, mais ou menos desse nível de estrutura que a gente tem, assim. O que eu acho que a pandemia mudou, pelo menos para nós, assim, foi uma questão mais, assim, comportamental das pessoas. Os shows são mais cedo, né? São bem mais cedo. Tá mais difícil de levar o público mesmo também, entendeu? Porque o pessoal tá ficando muito em casa. O pessoal parece que gostou de experimentar isso, de ficar em casa, de juntar amigo em casa, né? E, assim, uma coisa que a gente sente muito aqui em Campo Grande, por exemplo, é uma mudança comportamental, assim, que veio depois da pandemia, que é um pessoal mais ligado na saúde, assim, entendeu? Que tá curtindo mais o domingo de manhã, o sábado de manhã. Aqui tem um parque ecológico aqui em Campo Grande, que é a coisa mais maravilhosa, cara, que tem. Se você vai domingo de manhã lá, cara, é uma balada o negócio. Uma balada. É lotado de gente, cara. São pessoas que não saíram sábado à noite, entendeu? Então, assim, aquela coisa louca, né, de, tipo, você ir tocar no sábado e chegar em casa às 5, 6 horas da manhã, isso acabou, né, cara? Bom, graças a Deus também, porque na idade que a gente tá, a gente gosta de tocar mais cedo, né? Mas a gente vai tocar, por exemplo, sábado agora, cara, das 8 às 10 da noite. O evento acaba às 10. É lei do silêncio, é o pessoal que quer comer. Eu acho que o público do rock também tem uma renovação também, a gente vê uma galera nova indo assim, mas é uma moçada que não tá a fim de dormir tarde, sabe? A moçada hoje de 20 e poucos anos, assim, não é que nem a gente quando tinha 20 e poucos anos, que, cara, que, né, pô, não dormia de sábado para domingo, né? Não era de sábado à noite. Tocava direto, né? Sábado à noite não se dorme, entendeu? Era uma coisa assim, entendeu? Hoje não, cara. Hoje a turma não quer mais saber. A turma quer ficar em casa. O pessoal quer curtir uma coisa mais cedo, entendeu? Quer sair para comer, já ver alguma coisa e voltar para casa, entendeu? Então, acho que a mudança que a pandemia fez, acho que foi mais nessa questão comportamental também, entendeu? Acho que rede social mudou muitas coisas também. Mudou muito. Você vê o povo hoje, ele é menos participativo, assim, entendeu? Nos shows, assim, do que era 10 anos atrás, por exemplo, 15 anos atrás. 15 anos atrás, assim, o povo ficava ensandecido, né? Vendo uma banda de rock tocar, né? Hoje o povo, né, filma, né, assiste. Acho que mudou um pouco o comportamento. O pessoal tá mais tranquilo, assim, mais comportado, né? Parece. Então, isso você sabe que você me levantou uma leve, porque, por exemplo, eu até esses tempos estava falando com o meu médico ali, eu escrevo bastante, e o meu material escrito, inclusive poesia, eu escrevo muito, é madrugada. Eu começo a escrever 11 horas da noite e vou madrugada dentro. Eu sou um boêmio, meu negócio é isso, é virar, como você falou, virar à noite. E eu percebo que na nossa geração tem muito isso, então encontrar com os amigos, né, bebe alguma coisa, começa a conversar, vai tocando, a coisa vai enrolando, quando você vê amanhecer o dia, né? E aí, hoje em dia, eu estava falando isso pro médico e parece que eu estava falando um palavrão, assim, porque daí, né, ou mesmo eu tenho um filho... E eu tenho um filho que vai fazer 30 anos esse ano. E também eu falo, pô, cara, mas você não vai ficar acordado? Vamos varar a noite. Pô, rapaz, tô moído hoje. Ah, mas velho, vamos virar a noite e tal. E aí tem essa... E eu percebo isso, eu não sei se é uma questão de responsabilidade, mas a impressão que dá, até usando o que você falou bastante dos motoclubes, né? Mas aquela ideia, né, do rock and roll, aquela etiqueta, né, sexo, drogas, rock and roll e tal, parece que hoje arrepiou um pouco com a gurizada, né? Nós estamos voltando para um público jovem mais parecido com o que tinha nos anos 50 pré-Elvis,
né? Ouvindo Buddy Holly e tal, do que anos 70 ouvindo Creedence. Anos 60 ali, né? Ouvindo Creedence, Animals. Você não tem essa sensação que a gente está voltando algumas gerações para trás? Cara, assim, eu não tinha, mas você falando isso agora faz muito sentido para mim mesmo. Faz muito sentido. O pessoal tá... Eu não sei, talvez, assim, talvez tenha uma... Eu acho que sim, mas talvez tenha uma coisa diferente. Eu acho que naquela época, assim, o pessoal tava numa ascendente pra doideira, né? Agora tá numa descendente. Agora o pessoal tá recolhendo, né? Vamos ver, de repente dá um rasante aí, dá uma arremetida, né? Vamos ver o que acontece. Mas, assim, o pessoal tá muito ligado, né, cara, com saúde, né, eu não sei, cara, eu acho, assim, que a nossa geração, assim, não sei, assim, a gente via a geração dos nossos pais, assim, que os caras começaram a vida muito cedo, né? Muito cedo. A gente ainda assim, pelo menos eu acho que da minha idade, assim, eu acho que também, assim, talvez obviamente não foi tão duro, né, não foi tão pesado quanto foi para as gerações anteriores, mas ainda começou cedo. Eu acho que quem nasceu dos anos 80 para cá já começou a ficar um pouco mais fácil, assim, né, porque estender, né, a adolescência, né, estender, assim, a idade para começar a ter responsabilidades e tal. Eu acho que isso talvez tenha tido algumas consequências que tá fazendo uma molecada nova hoje, assim, né? Fala assim, opa, olha aí o que estava acontecendo. Eu acho que eu tenho que, né? Não que eles estão assumindo responsabilidades mais cedo, mas eu acho que tô vendo uma moçada aí que, cara, é até difícil de falar, né? A gente pensa assim, eu acho que tem uma parte também, você fala, não, mas tem uma galera que não, né? Tem uma parte que tá focada, tá? Assim, eu vejo filhos de amigos, assim, cara, que hoje estão com 16, com 18 anos, comigo, que bichos são super focados, assim, sabe? São, cara, garotos, assim, meninas, assim, excelentes, que são, cara, que amor, né? De pessoa, né? Que, pô, que já essa idade já é safo pra caramba, já se vira, já faz suas coisas, tudo certinho, tudo bacana e tal. E tem uma galera também que tá perdida pra cacete também, né, cara? Também a gente olha, assim, fora da nossa bolha também, assim, porque eu tenho bons amigos, assim, e todos são, né, com família, assim, e tal, que tem bons filhos, assim, mas a gente olha pra fora aí e fala, cara, tem uma turma louca também, né? E eu acho que curiosamente, cara, o pessoal que tá mais ligado no rock, assim, eles são os bons exemplos, né, hoje em dia, né? A diferença pros anos 60, 70, assim, hoje eles são os bons exemplos. Hoje quem ouve rock em casa, né, os filhos que ouvem rock, tudo são nerds, entendeu? São estudiosos, cara, sabe, são totalmente diferentes, né, cara? É muito estranho tudo isso, cara. Muito estranho. E deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta, né? Porque uma das coisas, eu sempre brinco pro pessoal, você já teve aqui por perto, né? Umuarama, Terra Boa, Maringá, é tudo aqui pertinho, é tudo em volta da gente, né? Nós estamos a 50 minutos de Maringá, 1 hora e pouquinho de Umuarama, então a gente está bem nesse miolinho aí. E daí, eu digo, eu era de Curitiba e vim morar para Campo Mourão em 2012. E eu digo que aqui é meio como se fosse o Kansas, né? Porque você vê aquelas paisagens de plantio, aqui agora começou a aparecer tempestades com vendaval, com tufão, com aquela coisa toda. Então eu digo que nós estamos chegando no Kansas aí do começo do século 20 para os Estados Unidos. E o Mato Grosso, por ser uma região também predominantemente agrícola, eu acho que também reproduz um pouco esse cenário, né? Até Nashville,
e tudo mais. E aí vem para mim a ideia de que é um local propício justamente para o blues, para o rock, porque, queira ou não, foram sonoridades que nasceram em lugares assim. Sim, né? sim. Uhum. E como que você vê isso no som de vocês, no som da banda? Cara, então, a gente tem, assim como... Nós temos o Pantanal Sul-Mato-Grossense aqui, né? O Pantanal nosso, assim, ele é uma região, assim, muito emblemática, né? Para o país todo, muito importante, né? E muito admirada, assim, né? Porque é um bioma imenso, gigante, né? Que tem suas características peculiares, assim. Então, existe uma cultura muito forte em cima em volta do Pantanal, das raízes pantaneiras, da música pantaneira, né? Que é muito diferente do sertanejo, que não tem absolutamente nada a ver com o sertanejo. A música pantaneira, que vem com a viola de coxo, essas coisas assim, o toque da viola caipira pantaneira é diferente daquela viola mineira, né? Então, curiosamente, cara, bom, a gente gosta muito assim das bandas de Southern Rock, né, americanas, né? Tipo Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, né, o Marshall Tucker Band, todas essas bandas de Southern. A gente admira muito. E por uma certa também relação assim com o Pantanal também, né? Aqui a gente pode falar que a gente é a banda o Baiú americano tá aqui, né? Tá aqui no Mato Grosso do Sul. Tem o paralelo, né? Tem um paralelo. E aí a gente meio que... Nosso som, cara, a gente meio que misturou essas influências que a gente tem, né? Dessas bandas do Southern Rock com o regional sul-mato-grossense. O regional sul-mato-grossense, cara, ele tem uma convergência com rock também, porque os caras que fizeram a música, que deram identidade para a música sul-mato-grossense, que é essa turma do Almir Sater, né, que são até mais velhos que o Almir, tem o Paulo Simões, né, que é compositor do Trem do Pantanal, né, que é parceiro. Aliás, eu tenho uma pergunta sobre o Trem do Pantanal daqui a pouco. Continua a tua ideia. Tá lá, vamos nessa. O Geraldo Roca, que é um compositor, né, também daqui, que já faleceu. Tem a família Espíndola toda, né, que é da TT Espíndola, que é o Geraldo Espíndola, que é um grande compositor, o Celito, irmão dele, o Gerry. Tem o Guilherme Rondon, que é um cara daqui também. Tem vários compositores daqui que são da música regional sul-mato-grossense. Mas assim, a gente pode falar dos maiores assim, o Geraldo Espíndola, o Paulo Simões, o Almir Sater, né, são os grandes daqui. Os grandes compositores, os caras que deram a identidade da música sul-mato-grossense. Esses caras, eles fizeram uma mistura, cara, de influências, porque eles têm influência da música fronteiriça, música paraguaia, né, que é forte também no Pantanal. A música paraguaia é forte na influência da música pantaneira. Então os caras foram buscar aquela música dos ribeirinhos lá do Paraguai, do Pantanal, com a música fronteiriça paraguaia, e misturaram isso, cara, com Stones, com Beatles, com Bob Dylan, com James Taylor. Recentemente a gente viralizou um vídeo do Almir Sater falando que gostava muito de James Taylor, de Bob Dylan. Não sei se chegaram a ver isso. Então, cara, é a mais pura verdade. Se você pegar, assim, ver, se você vê muita coisa de Southern Rock na música do Almir Sater também, se prestar atenção na viola dele, você vê muito isso, entendeu? Então, esses caras, eles criaram a identidade da música regional sul-mato-grossense a partir dessas influências, que também vêm com esses nomes da história do rock, assim, entendeu? Então acabou que naturalmente nosso som assim convergiu muito com a música deles, e a gente trouxe muito essa influência para dentro da nossa música, entendeu? Para dentro das nossas composições, né? Eu quero ver se a gente traz aqui o Paulo, como que é o Paulo que você falou aí, Paulo né? Simões. Paulo Simões, acho que a Fran falou dele para mim. Sim, né? sim. O Paulinho, cara, ele é um o Renato aí também, não é? O Renato Teixeira? O Renato Teixeira,
Não é daqui. Mas a música dele tem muito a ver com porque é bem também bem na. Só que ele é Dourados, né? Eu não sei se ele é nascido para cá não, mas ele é ele mora a região dele é interior de São Paulo, né? Aliás, é onde o Almir mora também. O Almir mora aqui em Campo Grande e mora também na região da Serra da Mantiqueira, de Atibaia, por ali, aquela região ali. E eles são vizinhos, né? Ele e o Renato Teixeira. Mas o Teixeira tá sempre por aqui, né? O filho dele tá sempre por aqui, tem um neto do Renato Teixeira que é daqui de Campo Grande. Então, e o Renato Teixeira tem uma raiz forte para cá. Eu não sei se ele chegou a morar para cá, mas deve ter os negócios dele para cá também. E você sabe então, você citou o Almir aí, e tem uma fala dele que eu acho fantástico, que conecta com o blues total, né? Porque o blues tem aquela fama de ser uma música maldita, aquela coisa toda. E aí um dia perguntaram para ele se ele também tinha vendido a alma pro diabo para tocar bem, né? Aí ele falou assim: então, diz que você tem que vender a alma para tocar bem e tal. Você vendeu? E aí ele respondeu só assim: eu toco bem, não toco? E deixou o cara no vácuo, né? Então, ele para vender a alma na encruzilhada, né? Uma coisa bem crossroads, assim. Né? E é engraçado você ver esses paralelos, né? Que a música... Eu não sei se isso tem a ver com geografia, talvez tenha, não sei. Mas isso que você nem falou do bairro americano, né? Essa coisa de trazer essa sonoridade, né? E é fantástico isso, né? E realmente, é engraçado porque, tirando os grandes nomes, você acaba ouvindo falar pouco das músicas regionais e tudo mais, fora do próprio estado, né? Acho que, assim, a música do Almir Sater, assim, o Almir Sater é o artista daqui, assim, que tem maior projeção nacional, né? Tirando, assim, atualmente, né, Luan Santana é daqui, o Michel Teló daqui também, essa turma é daqui, mas, assim, o Almir, ele talvez seja o nome mais consolidado, assim, daqui, né? O cara, assim, que tem uma carreira que ele não precisa lançar mais nada, ele não precisa falar mais nada, ele só precisa ficar vivo, que ele vai tocar para sempre, assim, porque a música dele, assim, a identidade da música dele, assim, conquistou um espaço, um público que é dele, assim, que ninguém mexe, né? E, cara, o que você tinha perguntado mesmo? Não, sobre essa questão da sonoridade, né? Blues, de fazer parte, né, dessa cultura local também, né? O Almir, cara, ele é interessante que você falou do pacto com o diabo e tal. Aqui o Pantanal tem muito dessas histórias folclóricas, assim, entendeu? De pacto com o diabo e tal. Eu acho que tem muito disso, assim. E ele é um cara que explora um pouco essa coisa meio mística, assim, né? Ele canta muito também pra coisa do Pantanal mesmo, né? Você ouve nas músicas dele, eu sou um fã dele, assim, demais. E é uma pessoa também muito bacana, também, um cara super simples também. E tem muito, assim, dessa coisa, assim, como tem no blues, tem isso, né? Tem essa coisa meio mística, assim, tudo. A música dele tem também. O Simões também, cara, tem uma coisa muito poética nas músicas dele, assim, e é impressionante. Acho que o Simões, cara, você levar ele para pegar ele para bater um papo com vocês, ele vai contar histórias. Tem uma música, pra você ter uma ideia, cara, deles, que chama Espelho Deslizante. Cara, ele faz uma analogia, assim, que o espelho deslizante é uma água do rio, né? Muito limpa, que é o espelho. E aí ele falou que tava ele, o Celito Spíndolo e o Guilherme Rondon, que eu citei aqui também agora há pouco, né? 3 compositores. Eles estavam no pesqueiro e eles estavam... Um pesqueiro que não tinha energia, estava com luz de vela, tomando vinho e com vela acesa. E tocando violão. E aí começou a ouvir uma inspiração e os caras, não, pô, pega um caderno, caneta, pegaram um caderno.
Aí a caneta sem tinta, pegaram outra caneta sem tinta, aí pegaram a lapiseira sem grafite, não tinha como escrever, né? Aí o Simões falou assim, não, dá o caderno aqui, pegou a caneta sem tinta e começou a escrever. Os caras falaram, o que você está escrevendo? Falei, não, vai tocando. Foi escrevendo, escreveu uma folha inteira. Aí ele pegou a rolha, queimou no fogo da vela e passou no papel, assim. Aí tava a letra da música, assim. Maravilhosa, por sinal, cara. A letra deslumbrante. A gente vira e mexe e escuta umas histórias dessa do Paulo Simões. Ele é o Geraldo Roca, né? Que compuseram o Trem do Pantanal, né? Isso. Que é uma música lindíssima, né? Já na sua origem ela já é lindíssima. E vocês fizeram uma versão rock delas, né? Uhum. Essa pergunta, eu vou até cantar a pedra. Ela veio de um colaborador nosso, de um amigo, Marcelo, também. Por acaso também é Marcelo Feio, lá de Curitiba, que quando eu falei, eu vou conversar com o pessoal do Bando do Velho Jack, ele falou, cara, pergunta isso pra mim. E daí eu falei, não, vou perguntar e vou te dedurar que foi você que perguntou. Então legal. Ele viu os shows de vocês lá em Curitiba, é um fã do trabalho da banda, e ele faz justamente essa pergunta, né? De onde vocês tiraram a ideia de fazer uma versão rock do Trem do Pantanal? Cara, foi meio que natural. Essa versão foi o Bando do Velho Jack. Ele teve um primeiro vocalista, que era o Alex, né, Alex Sodré, que ele faleceu com um ano e meio de banda. Ele faleceu numa situação trágica e tal, ele foi assassinado. E ele tinha feito essa versão, né, um pouco mais acelerada. Assim. E aí ele levou pro ensaio e o pessoal ralentou ela e tal, e fez essa versão mais rock and roll. Eu acho que foi uma coisa meio natural, assim, e totalmente despretensiosa, né, de cantar a coisa regional aqui, entendeu? O Alex era um cara que já atuava em bares aqui de Campo Grande, né? Eu ia ver ele cantar em bares, assim. Ia ver o bando tocar também, né? E ele era um cara que cantava os compositores daqui, né? E aí ele levou essa versão de Trem do Pantanal pro ensaio, o pessoal gostou e começou a tocar, assim, totalmente sem pretensão, né? E não era, assim, um carro-chefe dos shows, assim. Depois que teve o bando nasceu em 95, em 97 ele faleceu e aí eu entrei na banda, né? Aí tinha entrado também, o bando tinha recém trocado o guitarrista, né? Que era o Fábio Brum, aí o Fábio Brum saiu, foi para os Estados Unidos, entrou o Fábio Terra, que está até hoje, né? 2-3 meses antes de eu entrar. E aí o Fábio veio já com as ideias para composição e tal. Aí depois que eu entrei, a gente pegou nesse lado, falou, vamos gravar, vamos ver se a gente grava uma demo, grava um CD e tal. E aí Trem do Pantanal entrou, né? E virou carro-chefe, cara. Virou o carro-chefe dos shows. Aí dali pra frente a gente falou, cara, isso é um caminho natural, né? A gente é uma banda do Mato Grosso do Sul, vamos pegar nessa veia aí, né? Vamos pegar músicas regionais e transformar e fazer nossas versões em rock and roll, com a nossa sonoridade, a nossa identidade, né? E aí veio Cavaleiro da Lua, que é do Almir Sater, gravamos uma música chamada Mito Solar da Morte, do Geraldo Espíndola, gravamos uma do Carlos Coleman, que é daqui também, que é um outro compositor muito legal daqui, né? Gravamos no CD do Paulo Simões, uma música junto com ele, no último CD dele também. E agora uma versão de Comitiva Esperança, que é do Almir e do Paulo Simões, que a gente gravou agora, devemos soltar o single dela daqui a uns dias. E que é outra música que tem uma história fantástica, dessas de contos do Pantanal, assim, né? Posso falar da história da música aqui? Claro, também? claro.
A gente tá falando do Trem do Pantanal, eu vou desviar um pouco do... O Comitiva Esperança, cara, foi uma coisa assim, no início dos anos 80, o Almir e o Simões eram bem novos, né? Eles estavam compondo e tal, e o pai do Almir olhou eles tocando e falou assim, pô, mas como que vocês querem tocar a música do Pantanal se vocês não conhecem o que é a lida no Pantanal, o que é a vida no Pantanal, né? Vocês têm que conhecer, né? Aí os caras saíram numa comitiva, né? Eles pegaram uma comitiva que ia ter, né, um grupo de comitiva que ia tocar uma boiada, né, no Pantanal durante um mês. Ia ser uma viagem de um mês. Os caras saíram juntos, o Almir, Paulo Simões e um violinista que chamava Zé Gomes. Eles saíram nessa, isso foi em 83, se não me engano. Eles saíram nessa comitiva. E aí eles saíram a cavalo também, né, tocando a boiada junto com os caras. E aí a comitiva pernoita, né, pernoita em vários lugares, né, na viagem, assim. E cada lugar que eles paravam para pernoitar, eles armavam uma roda, fogueiram a roda e tocavam violão, né, o Amir tocava viola, aí tinha o violino do Zé Gomes. E aí eles fizeram essa música Comitiva Esperança dessa viagem, cara, dessa viagem. Tem um filme no YouTube, se vocês puderem ver, cara, é muito legal. Chama Comitiva Esperança mesmo. É um filme, eu não lembro se ele tem, acho que 20 minutos, alguma coisa assim. Ou é 40, não lembro. Mas é um filme bem legal, que são imagens dessa viagem deles, entendeu? Que é bem bacana. É um registro, assim, muito, muito legal mesmo. Então é uma música que tem uma história, assim, uma história bem, bem legal. Entendeu? Não nasceu é diferente, né, de eu quero tchu, eu quero tchá, tchu, tchu, tchá, entendeu? É uma história, né? Tem uma história, cara, tem alma, né, a música tem alma, tem vida, né, tem vida, tem essência, né? Deixa eu perguntar, Rodrigo, o bando, desde o começo, assim, né, você entrou depois, né? Mas, assim, a proposta sempre foi, tipo, compor, sempre foi fazer músicas de vocês? Ou, tipo assim, como qualquer outra banda, assim, não, começou tocando cover e outras coisas, como é que é? Assim, ou a proposta desde o começo, não, a gente quer fazer nosso som, a gente quer... Porque, que nem você estava comentando, né? Você... tocar, né, tipo, já é uma coisa que não é tão simples, vamos dizer assim, no sentido de você conseguir lugares para tocar e lugares e tocar rock and roll, né, no caso, né, e ainda mais tocar rock and roll autoral, então é mais difícil ainda, né, tipo, a abertura das casas, você vai tocar em evento, algumas coisas assim, mas a abertura das casas não é tão grande quanto uma banda, sei lá, a banda faz cover do Creedence, ela vai tocar muito mais do que a banda que faz composição. Como é que foi isso daí? Como é que é isso para vocês? Hoje vocês só fazem músicas de vocês, né, além dessas versões, essas coisas assim, como que funciona? Bom, a banda, quando o bando nasceu, em 95, era bem despretensiosa a proposta, assim, tocar em bar e tal, tinha uns bares de rock bem undergrounds aqui, era tocar em bar e uma coisa mais assim, uma diversão e tal, né? A gente, depois que a gente mudou essa formação, que eu entrei, a banda tinha 1 ano e meio, né? A gente começou a ir mais para esse lado do autoral. Não digo assim que é porque mudou a formação. Talvez assim, a formação que estava antes, se tivesse continuado, teria ido também, entendeu? Mas foi tipo assim, não, vamos dar esse passo agora aqui, foi logo depois, vamos dar esse passo, vamos começar a fazer música. A gente compôs assim 2 músicas, e aí quando isso foi em 98, a gente lançou uma demo e tal. Quando foi em 2000, a gente lançou o primeiro disco. Foi assim que começou. O que acontecia na época, assim, a gente sempre tocava Allman, Liner, tocava Grand Funk, tocava Humble Pie. Ele mexe, a gente toca umas Doobie Brothers, a gente solta umas dessas nos shows também, mas na época a gente fazia um show inteiro de coisa assim, né? Clapton, Hendrix, né? Stones, Beatles, bastante banda lá do B, cara, Neil Young a gente tocava, cara, até umas coisas assim, muito disco voador,
entendeu? Iron Butterfly até, sabe? Umas coisas assim, cara. Muito disco voador a gente tocava, assim. E... Bom, só tocar Humble Pie, né? Umas coisas assim, cara, né? Ninguém sabe o que é isso, né? E... Só que o que acontece, cara? As pessoas, elas eram mais ligadas no show, assim, no sentido de querer saber o que era aquilo, né? Então, mesmo que a pessoa não conhecia, depois, assim, do show, a pessoa via, pô, que música é aquela que vocês tocaram? Eu falei, pô, aquilo é Grand Funk e tal. A pessoa ia atrás de conhecer, de explorar aquela banda, Foghat, a gente tocava. Então, assim, ia atrás de conhecer aquilo, né? Essa curiosidade acabou, entendeu? Isso aí acabou. A gente conseguiu, assim, através dos anos, consolidar as nossas músicas, entendeu? Então, assim, a gente faz música nova, a gente solta lá no show, entendeu? Põe lá no meio, assim, tal. Mas não, assim, tá naquela situação, você lançar um disco inteiro, vai ser uma ou duas músicas que vai, né, que vai rolar. Mas, através dos anos, a gente conseguiu consolidar essas músicas, assim, aquela curiosidade acabou. Então, assim, a gente consegue fazer uma mistura de músicas autorais, as versões do regional que colam super bem aqui no interior do estado todo, entendeu? E alguns carros-chefes assim que são assim, versões de bandas assim americanas, né? Sempre manda um Beatles, Stones no meio, Rita Lee, a gente faz versão da Rita Lee, umas coisas assim, a gente pega umas músicas mais conhecidas assim, faz uma versão, entendeu? Conhecidas assim dentro do nosso universo aqui, e faz versões assim com a nossa identidade, assim, entendeu? E aí a gente consegue dar pro show uma personalidade e sair desse universo do cover, assim, entendeu? Que é bem isso aí, cara, que você falou, Marcelo. Você falou que é cover, entendeu? Aqui em Campo Grande, cara, é horrível isso. Você quer Green Day cover, Coldplay cover, não sei de onde, cover oficial, autorizado pela banda, não sei o quê. Aí, assim, a foto do Coldplay, assim, a foto da, né, não tem nem a foto da banda que vai tocar, entendeu? É horrível. Você pega as bandas locais daqui, bicho, e aí as bandas daqui vão tocar num bar, tá lá, tipo, Coldplay, não sei, mais não sei o que, mais não sei o que. A foto de todas essas bandas, banda tal, pequenininha, assim, entendeu? Cara, é uma coisa assim que, pô, pra gente não cola isso, não rola, né? A nossa sorte é que quando a gente era mais novo, assim, não tinha essas coisas, assim. Hoje ia ser muito difícil, né? Hoje ia ser muito difícil você conseguir seu espaço se não for desse jeito hoje, né? Mas a gente conseguiu, através dos anos, assim, consolidar nossas músicas aqui, entendeu? E fazer o show, assim, com personalidade, né? Com as nossas músicas, nossas versões. E quando a gente toca, por exemplo, uma Rita Lee, toca uma música do Creedence mesmo, a gente sai desse lance do cover fazendo uma versão mesmo, entendeu? E a gente tenta fazer com que aquela música que a gente vai tocar, que a gente fez a versão, seja o mais próximo possível das nossas músicas, né? Cara, você consegue fazer isso só, assim, a partir do momento que você amadurece suas influências mesmo, entendeu? Você entende que as suas influências, né, como músico, assim, não quer dizer que você tenha que copiar, né? Eu gosto muito do Paul Rodgers, cara. Para mim, o Paul Rodgers é o maior, né, de todos os tempos. Mas não quer dizer que eu tenha que cantar, mesmo que seria impossível, né, cantar igual ele, né? Mas não quer dizer que eu tenho que cantar igual, assim. Eu tenho que pegar, ouvir o Paul Rodgers. Eu gosto também pra caramba do David Coverdale, né, no início do Whitesnake, principalmente, no Deep Purple. Eu gosto muito do Steve Merritt, do Humble Pie. Eu gosto pra caramba do Mark Farner, do Grand Funk. Eu tenho que pegar todos esses caras, ouvir eles pra caramba, fazer um misturadão do que eles são, entendeu? E principalmente ouvir o que eles ouviram, entendeu? Aí eu tenho que buscar a raiz dos caras, assim, para entender o que eles fazem, eu tenho que ouvir o que eles ouviram.
Aí tem que ouvir Sam Cooke, entendeu? Tem que ouvir Otis Redding, Wilson Pickett, ouvir esses caras da Soul Music, entendeu? E aí, cara, você misturando tudo isso, cara, com, lógico, experiência, com tempo, né, de música e tal, você consegue fazer uma identidade própria, assim. Você pega isso e lança em todas as músicas. Tanto as músicas suas, as versões que você vai fazer, aí você consegue dar uma identidade, né, sendo música sua ou não. Aí você faz seu show parecer coeso, parecer tudo da mesma banda, assim, entendeu? Sai daquele lance do cover, não é igualzinho a ninguém, né? A gente é igual a nós mesmos. Entendi. E outra, né? Se você pega pessoas, por exemplo, que tem uma sonoridade própria, que nem o B.B. King, o próprio Clapton, o Dave Gilmour, que são caras que tocam uma nota e você diz, cara, isso é o B.B. King na guitarra, isso é o Clapton na guitarra, né? E assim por diante. Todos eles falam isso que você está falando. Então, eles têm as influências deles, eles foram na fonte das influências, né? O B.B. King, por exemplo, o vibrato dele, ele fala que ele tocava muito mal o slide, né? E aí ele tinha um primo que tocava horrores o slide, ele falou, pô, eu queria imitar o meu primo, eu não conseguia porque era muito ruim, cara. E daí eu fui achando um jeito de eu fazer aquilo, e virou a assinatura dele, né? E aí quando você chega, eu não sei se é um ponto de saturação, mas é quando você chega realmente nisso, chega uma hora que você tem tantas influências que você diz assim, cara, eu quero falar do meu jeito. E aí é que vira o teu som. Não é isso? É bem isso mesmo, bem isso mesmo. Você tem que... cara, influência é pesquisa, bicho. Pesquisa. Você tem que ouvir muito, tem que ouvir, estudar aquilo, né? Você tem que absorver, admirar, né? Gostar. E para isso, para que isso seja um caminho natural, você tem que gostar, né? Tem que gostar muito de ouvir, assim. Ouvir, analisar, volta e, né, tenta fazer aquilo, assim. Eu pego, assim, às vezes tô ouvindo música no carro, assim, quando eu vejo um negócio muito legal, assim, algum desenho com a voz, alguma coisa assim, eu já fico ouvindo aquilo 1 milhão de vezes. Eu fico voltando a mesma música. Para internalizar. Para internalizar, cara, internalizar. E aí você acabar usando aquilo em alguma coisa, algum momento, né? De alguma música, alguma coisa assim. Não, você tá ouvindo um som, você escuta uma frase e você fala, porra, deixa eu escutar essa frase de novo. Eu gosto muito de música instrumental, né? Eu sou da área mais do jazz, assim. Eu tô escutando Coltrane, por exemplo. Daí eu falo, porra, preciso escutar isso de novo. Tem um álbum que eu escuto todos os dias, que minha namorada é maluca já, de tanto que eu escuto, que é o Love Supreme dele. Eu boto lá pra escutar o Love Supreme todas as manhãs antes de ir trabalhar, então tô ouvindo. Mas deixa eu perguntar um negócio. Você falou do lance do som, né? Tem uma frase, o Goya colocou, eu lembrei agora, o Scott Henderson, um guitarrista instrumental, assim, ele fala que ele gostava muito do som de slide, que ele escutava os caras tocando com slide e tal. Acho que era o Derek Trucks, mas antes do Derek Trucks tinha o cara do Allman Brothers, o outro, o Dickie Betts. Danny Allman, exatamente. O Dickie Betts era o outro guitarrista também. Era outro guitarrista. Que ele falava que ele curtia muito o som do slide, mas ele era uma bossa no slide, então ele tenta emular o som do slide usando alavanca, né? Então ele fica fazendo umas coisas de alavanca, assim. O Goya falou, eu me lembrei. Perguntar, Rodrigo, seguindo essa linha dos sons de vocês e tal, é que tipo assim, e esse trabalho com música de vocês, né? Você falou que tá 30 anos na banda. Todos vocês sempre fizeram isso ou não? Muita gente que nem eu trabalho com música, também tenho uma escola de música, dou aula e tal, tenho meu trabalho também, mas eu não vivo necessariamente só do meu som, né? Que é o que eu gostaria mais de fazer, né? No caso de vocês, assim, 30 anos de banda, né? Tem esse trabalho, né? Tocando e tal. Vocês vivem exclusivamente da banda, da música, ou não? Vocês têm outros trabalhos?
Você certamente deve ter ouvido aquela pergunta 1 milhão de vezes, se além de tocar, você trabalha? Exatamente. Você trabalha com o quê? Mas você faz o quê, né? Porque é difícil, né, cara? Porque é muito difícil. Que tem os colegas de trabalho meu aqui na escola, cara. Eu tô na escola, inclusive, que tem um baixista que toca comigo assim, que ele trabalha dando aula aqui, a gente tem um trabalho junto de música, instrumental e tal, mas ele tem uma parada que ele toca todo final de semana com a dupla sertaneja, que ele falou assim: Marcelo, eu preciso complementar a minha renda. Então tem esses outros trabalhos, né? Aí tem uma professora que ela dá aula pra gente de piano, mas ela também trabalha no escritório de advocacia, sabe? Então a gente vai meio que se virando. A música é um trabalho, mas a gente vai complementando de outras coisas. No caso de vocês, como é que foi isso daí? Como é que é, né? É um trabalho, mas não garante, né, cara? Esse que é o negócio. Com a gente sempre foi assim. Todo mundo teve que sacrificar um pouco dessa parte profissional também fora da banda pra gente conseguir ter uma disponibilidade, né, para tocar, que já foi muito maior, né? Nessa época que eu falei que a gente viajava muito e tal, a gente tinha mais disponibilidade, né? Para isso a gente sempre teve que, como todos, né, tem outros trabalhos, sempre tiveram, a gente sempre teve que ter trabalhos assim que a gente tivesse a disponibilidade, né? E então a gente talvez tenha até sacrificado algumas oportunidades, né, em função disso, mas nada disso assim causou qualquer tipo de arrependimento. Mas hoje a gente tem, por exemplo, o Fábio, guitarrista, Fábio Terra, que é o outro guitarrista. Ele é professor de guitarra, né? Ele tem muito aluno e tal, e ele toca também. Ele tem outra banda que chama Malditos do Cerrado aqui, que toca nesse circuito de bares aqui também, de Campo Grande, né? Complementa a renda também, mas ele basicamente assim, ele dá muita aula, ele termina 9, 10 horas da noite todo dia. O Alex, que é o tecladista, ele tem estúdio, e ele trabalha muito como técnico de som. Ele grava, produz também, produz áudios, discos, né, também do pessoal daqui bastante, né? O Marcos, que é o baixista, é TI. Ele tem uma empresa de TI que também está há muito tempo, e quando ele entrou no bando ele já tinha essa empresa, tá até hoje aí, é bem forte. E eu, assim, eu já trabalho com construção civil também, construo casas para vendas, coisas assim. Já fiz um monte de coisa também, sempre assim, pulando de uma coisa para outra para continuar tocando também. Mas, cara, já vendi medicamento, já vendi comunicação visual, já tive empresa de imóveis, marcenaria, coisa assim. Depois construí casa para vender. Então, me virando, eu compro e vendo terreno. Tem que se virar, né, cara? Porque senão a banda ela dá um plus assim na renda, mas não garante, entendeu? Não garante, né? Então não dá pra esperar assim uma renda boa da banda, não. Mas você sabe que eu acho que aí tem duas coisas que eu quero falar dentro disso que vocês estão dos dois conversando e chorando das pitangas, né? Na verdade é assim, eu acho que tem duas coisas que são essenciais. Primeiro, que na realidade eu acho que a astrologia ela explica bem, porque ela diz que você tem o trabalho e a profissão. O trabalho é aquilo que você faz para pôr o pão na mesa, né? Que te pagam para fazer. E a profissão é aquilo que você faz até de graça. Né? Então, e veja que você acabou de dizer algo similar a isso, que você falou assim: a gente sacrificou um lado para poder continuar tocando, né? Para continuar com a música. Então a música é a profissão, né? E o resto é o trabalho que paga as contas. E segundo, que eu acho que a gente tem uma ideia, não sei se isso vem... Eu gosto de todos os gêneros de música, sou eclético demais, mas eu acho que, por exemplo, a música clássica, em especial, ela passa por um ideário elitista, que é assim, qualquer instrumento bom, você vai comprar um cello, custa o preço de um carro, né? Você vai comprar um clarinete, um fagote, trouxe o preço de um avião, Então é um absurdo, assim. Então, só quem vai ter acesso é alguém que já vem de uma família e que daí realmente ele pode se dedicar 5, 6 horas por dia. Você não vai ter um cara que toque fagote e que é office boy, né? Pode ver, você não tem, né? E em contrapartida, o rock, né?
Por exemplo, tanto é que o movimento punk na Inglaterra é o movimento do pessoal que trabalhava em fábrica, oficina de carro, né? Era o som do operário, né? E o rock, o blues os caras paravam de plantar e de noite iam tocar, né? E eles iam para aquelas joint... Como que era? Era joint... Não é joint house, como que é o nome? Joint party, né? Que eles faziam aqueles bares itinerantes que daí no sábado reúne, todo mundo parava da plantação, tomava banho e ia para aquela Duke Joints, né? Que até aparece no filme lá dos Pecadores e tal. Ah, sim, sim. Uhum. Né? E é onde o Robert Johnson tocava. Então, na realidade, a história do rock e do blues é formada por pessoas que, entre aspas, são num proletariado, né? É um pessoal que tem que trabalhar e que, por mais que tenha a música no seu sangue, paga o tributo pro Deus do capital, de alguma forma, né? Porque tem que ter a sua entradinha ali para pagar o boleto. Mas eu acho que também isso aí, Igor, é porque se você for parar para analisar a música erudita, quantos anos existe o rock, o blues, né? 1900 e um pouquinho antes de 1900 ali, né, e tal. A guitarra não tem nem 100 anos, se for ver, né? Guitarra elétrica, como a gente conhece. Mais ou menos aí, né? 100 anos, 100 e pouquinho. Então, eu acho que é um estilo muito... Bem, né? Não, sim, mas é que da época das cavernas. Não, sim, mas é que eu acho que, por exemplo, a música clássica consolidada do jeito que a gente conhece hoje, assim, ela é muito antiga, né? Tipo, e a gente tá vivendo a música popular aí, a popularização do rock, vamos dizer assim, que veio ali do blues, que é o que a gente conhece hoje, é muito recente. Quando que surgiu o rock progressivo, por exemplo? Lá nos anos 60, 70, não tem 100 anos ainda, né? Então acho que tem um pouco disso também de ser uma maneira de fazer muito, muito recente, vamos dizer assim, né? Em comparação com a música erudita, né? Música clássica e que tem, música do século XV, há muito tempo, né, cara, assim. Então acho que, não sei se tem, sabe, se é bem desse jeito, sabe, assim. Mas eu ainda defendo, viu? Fight, vou fazer briga. Mas é porque eu defendo, por exemplo, os próprios bardos, né? Era cara que metia a viola no saco e pegava o cavalinho e ia pela estrada, né? Eu acho que assim, que toda música, talvez assim, a música clássica, ela talvez ela tenha um alcance assim dentro né, eu não sei, cara. Eu acho que hoje assim tá meio difícil relacionar a cultura ao poder aquisitivo, né? Hoje tá difícil. Hoje a gente vê pessoas assim com muita grana que são, né, bicho, subcultura mesmo, né? Curtindo o punk, né? Explode essa buceta e tal, aquela coisa toda, entendeu? Horror, né? E assim, só que assim, eu acho que hoje, por exemplo, o jazz, a música clássica e o rock tá entrando nessa onda também, cara. Tá indo para uma turma assim que assim, escolhe o que ouvir, entendeu? A música clássica já tá assim há muito tempo, o jazz tá assim há muito tempo, né, também. A música clássica acho que sempre foi assim, né, mas o jazz tá assim há muito tempo, tá? Agora o rock, cara, ele tá indo para esse caminho, assim. Quem escuta, quem opta por ouvir, sabe? Aquele tipo de música, a pessoa, não, eu tô ouvindo isso porque eu escolhi ouvir isso, entendeu? Porque não tá chegando, assim, né? Embora o rock dá uns rasantes, depois vai lá para cima de novo, entra um pouco em alta, mas depois cai de novo e tal. Mas o rock, ele tá indo cada vez mais para esse lance de que a pessoa ouve rock por opção, entendeu? Não é porque chega para ela e é um ritmo popularizado, assim, né? O popularizado é o pior possível, né, cara? E assim, a questão assim de instrumentos também, eu acho que tem, se você for, hoje é fácil a pessoa começar, por exemplo, começar a tocar numa banda com instrumentos baratos. Mas hoje, se a pessoa quer se profissionalizar tocando
tocando com uma boa guitarra, um bom baixo, uma boa bateria, assim, cara, é caro, não é barato, não. Entendeu? Não só rock, né? Qualquer tipo de música ou que use uma guitarra, né? Tudo, né? Que use bateria, tudo. Se você quiser instrumento bom, assim, cara, não é barato, sai bem caro também. Eu acho que não chega ao patamar, assim, de um piano, né? Animal, assim, né? Aqueles instrumentos de sopro, né? Muito foda, tudo mais. Tem guitarra que passa de 40 pau, cara, sabe? Bateria que passa de 50 mil, entendeu? Só o caça, bateria. Você vai comprar um set de prato foda hoje, é 20 pau, sabe, cara? Se quiser coisa boa mesmo, entendeu? E aí, assim, dá pra você ficar nas coisas mais, né? Pô, se quiser um bom set, montar um bom set de pedais, assim, uma boa pedaleira com um board massa mesmo, vai uma puta grana, cara. Pra você usar pouca coisa, cara, recentemente eu tive que montar, porque eu tava usando uma pedaleira e a minha pedaleira pifou, né? E eu tive que comprar, e a gente tá usando os simuladores, né? Por essa facilidade para viajar, para montar, para, né, ter praticidade, né, as coisas todas. Então a gente usa simuladores, né, de amplificadores de caixa. Cara, e os simuladores hoje eles são muito fiéis, assim, muito fiéis, né? E você consegue assim fazer com eles uma coisa que você não consegue até com os próprios amplificadores, porque o amplificador você microfona, dá vazamento e tal, e um bom simulador hoje você simula não só o amp com a dinâmica do amp, mas a caixa, o microfone que você usa, o ângulo do microfone, a distância do cone e tudo mais. Cara, comprei um Kemper Player, que é um básico, assim, tipo 9 mil. Um negocinho, assim, entendeu? Um simuladorzinho, assim. Que tem os efeitos que eu preciso, entendeu? Fora ele, um pedal de expressão, um afinador e uma controladora, entendeu? Mas, assim, 4 coisinhas, assim, tipo 15 pau. Entendeu? Uma coisa muita assim. grana, né? E assim, eu uso pouco porque o nosso som, assim, não uso muitos efeitos, muitas coisas assim, entendeu? Não preciso mais. Agora, por exemplo, aqui tem guitarristas, assim, que, brother meu, que é o Diego Barbosa, aqui, que toca com dupla sertaneja renomada daqui e tal. O cara é meio mago das pedaleiras, assim, cara, chega lá, põe 40 mil no chão, assim, entendeu? Então, puta, vai grana, cara, vai grana. E aí dá mais raiva você ver as bandas tocando a troco de nada, né? Praticamente, né? Quando você vê as bandas de rock tocando, fala, cara, o que estão cobrando? Estão pagando nada, né, bicho? Pagando nada pra esses caras. Não, e outra, né? Isso que você tá falando, se o cara leva, né, 40 mil pro palco, para qualquer descarga de energia torra alguma coisa, se não torrar tudo. Né? E aí eu sempre falo com o Marcelo, você tem o valor que você se dá. Então, se você vai tocar por cerveja, você vai ser o cara que sempre toca cerveja. Só que aí você leva um amp valvulado, por exemplo, não arruma por menos de 3 pau. Não, entendeu? Que queimar uma válvula hoje tá 1.000 e pouco uma válvula. Né? Com caixa, com tudo. Dependendo da válvula ainda, para não pegar uma válvula das mais caras. Então, assim, é um absurdo, né? Porque daí realmente... E daí você vê que as pessoas estão trocando por nada, né? Eu tenho... Pode falar. Pode falar. Eu tenho um JCM, um Marshall JCM 900 também, valvulado, que eu usava até pouco tempo atrás, antes a gente ir para os simuladores, né? Não vendi, ele tá aqui comigo, aqui paradinho. Inclusive, ele explodiu no Paraguai, no Paraná, uma vez, aí, perto da casa de vocês. A gente foi tocar aí, acho que Maringá, se não me engano. Era Cascavel, não sei, acho que Maringá. E aí caiu uma gota, o teto estava muito suado, né? Aquele teto de zinco, assim, né? Era um salão, um galpão. Aí, acho que com o pessoal, assim, transpirando, né? Aquele quente pra caramba, caiu uma gota de água em cima da gradinha dele, caiu em cima da válvula quente, estourou o amplificador, queimou o transformador, capacitor. É uma paulada pra arrumar. Caramba. Imagina. E deixa eu te perguntar, você falou que vocês vão tocar em maio, vocês vão tocar no Araruna Fest? Como é que tá o negócio? A Araruna Fest, abrindo show pro Frejá. Vai ser o segundo show do Frejá que a gente abre. A gente já abriu um show dele aqui, uns anos atrás, nesse parque ecológico aqui.
que sempre tem evento por ali. E tá legal, cara. O barulho tá grande, a divulgação tá grande. Mesmo o pessoal que tá promovendo o Araruna Fest já fez um outro evento agora no final do ano passado com o Lobão também. Não lembro quem mais tocou nesse evento agora, mas tipo assim, foi um evento bem bacana mesmo. O Traje, Lobão, o Traje, se eu não me engano. E Plebe Rude, eu acho. E foi um evento bem legal. E agora vem o Frejar. Agora, tá legal, o barulho tá bom, a divulgação tá boa, tá? O pessoal interagindo bastante nas divulgações, a expectativa é muito boa para esse show. Vai ser bem legal. E hoje, assim, esses shows, embora sejam eventos grandes, já são eventos menores do que aqueles eventos de estádio, né? São. É o quê? 3, 5 mil pessoas? O Araruna Fest, esse do Frejal, o espaço é para umas 3 mil pessoas. Umas 3 mil. Mas aí vamos falar assim. Sei lá, talvez 2 mil, eu acho. Eu acho que hoje aqui em Campo Grande, para 2 para 3 mil pessoas, um show desse em lugar fechado, né? Com camarotes, né? Aquela coisa toda, né? Alguns dão, né? São para público maior, né? E tal. Mas é um show mais conceituado, né? Eu acho, pessoal mais sentado também. Eu acho que mais ou menos para nessa pegada aí. Tem open bar, tal. Tem umas coisas assim, Aí dentro da mudança de comportamento também tem isso hoje, né? O pessoal não quer mais meter pé na lama, ficar 3 horas em pé. Não. Conforto, assim, manda. Tem assim, por exemplo, nesse parque que eu falei, nesse parque ecológico, chama Parque das Nações Indígenas, que foi onde a gente abriu o show do Frejal alguns anos atrás, deve ter sido que uns 10 anos atrás, acho que mais, pouco mais talvez. Foram 40 mil pessoas, acho que uma coisa assim, entendeu? Aí é um show aberto, né, em parque aberto, é um lugar que é todo com piso, né, concretado, tal, dentro de um parque ecológico, tem muita árvore, né, você chega por asfalto, né, ali dentro do parque, né, e ali tem temporadas assim que tem show de 1 em 1 mês ali, né, a cada 2 meses, não lembro. E ali acaba ficando uma coisa tradicional porque é sempre domingo à tarde, entendeu? Começa domingo à tarde com a banda daqui, né, abrindo, o artista daqui, aí o artista local, a atração principal fecha à noite, mas geralmente cedo. Acaba aí umas 8 da noite, mais ou menos 9, tá acabando, já acabou o evento, entendeu? Aí dá bastante gente. E é gratuito, né? Tem isso. Gratuito, domingão à tarde. Então dá bastante gente mesmo. E aí, tecnicamente falando, você já tocou lá na Pedreira, já tocou em lugares bem amplos e lugares menores que pinga do teto para queimar o amplificador, né? Aí eu pergunto para você, para você como músico, né? O que você sente que você consegue entregar mais? Numa pedreira, porque tem aquela... Uau, porra, tô tocando para 20 mil pessoas... Ou, de repente, uma coisa menor, mas que, de certa forma, fica mais controlado. Queira ou não, né? Timbre, a reverberação, né? O que você sente como músico depois de 30 anos de estrada? Você é a favor de um show mais intimistazinho, um pouco menor? Ou você acha que o lance é meter o pé e ir num estádio mesmo? Cara, assim, a gente, lógico, assim, sempre quer tocar para mais pessoas, né? Sempre quer tocar em lugares maiores para mais pessoas. Acho que a gente se realiza mais, né, como artista, como músico, assim, dessa forma. Mas, assim, quanto a você, ao nível de emoção que você chega no show, né, que é uma coisa muito pessoal, assim, cara, não tem como botar régua, porque às vezes um show muito legal, num palco muito legal, numa estrutura muito legal, público massa, o show é mecânico, sabe, você chega lá, cumpre o papel, cumpre o show, mas ok, beleza. E às vezes você vai para um botequinho ali, que você toca pertinho do chão, cara, e é massa pra caramba, sabe, cara, é divertido, né, você se entrega, né, pra caramba, né. E às vezes também
é sem graça, né? Você tocar assim, em lugar pequeno, né? Com pouca estrutura, né? Então, assim, assim, momentos em shows, assim, bons e ruins, rola tanto em palco grande quanto pequeno, né? É um conjunto de fatores. Mas, assim, você tá mais próximo da realização tocando num palco grande, com estrutura, com tudo. Mas isso não quer dizer tudo, né? Mas é bem relativo, assim, bem relativo. Não dá pra pôr régua, assim, entendeu? E uma pergunta que eu tô para fazer desde o comecinho ali, você comentou que você ia ver o bando tocar, né, com outro vocalista, e aí até que você assumiu os vocais entre 1 ano e meio e 2 depois. Como é que você saiu da plateia para ir para a banda? Cara, então, assim, a gente, por Campo Grande não ser também uma cidade muito grande, assim, é uma cidade de 1 milhão de habitantes aqui, e tem o circuito, assim, né, do rock, das bandas, sempre foi, né, muito segmentado aqui. Você acaba que você conhece todo mundo, né, você é amigo de todo mundo. Então, os caras do bando já eram meus amigos, assim, né, já antes, né. Coincidentemente, o Alex, que foi o primeiro vocalista, era meu vizinho, assim, eu ia pra casa dele à tarde. Do lado da casa dele tinha um outro brother, baterista de uma outra banda daqui, que era amigo também, a gente se juntava ali, né, final de tarde. Então, e eu já tinha uma amizade com o Marcos, baixista, com o Fábio Corvão, né, que tinha recém entrado no bando quando me chamaram. Então foi assim, depois que houve a tragédia, né, com o Alex, o bando seguiu com alguns shows, porque foi uma comoção muito grande na cidade aqui, né? Fez um barulho muito grande porque teve uma revolta, né? Uma comoção e uma revolta muito grande na classe artística, e criaram um movimento que chamava Não Violência, Movimento Não Violência, que o Alex, ele morreu assim de graça, ele foi para apartar um problema que nem era dele e tomou um tiro, assim, entendeu? E aí estavam rolando vários eventos desse movimento não violência, né? E eram para arrecadar fundos para pagar advogado, né? Da parte do Alex. E aí o Fábio, o Fábio Terra, que tinha entrado na guitarra uns 2 meses antes dessa história, desse acontecido, ele estava cantando as músicas, assim, estava cantando no show. Mas ele falou para os caras, bicho, eu não sou vocalista, né? Eu tô cantando aqui, mas não dá, se for pra gente continuar tocando aí. O bando não tava pensando se ia continuar, se não ia, tava fazendo esses shows para ajudar no negócio. E estavam muito sentidos, né? Principalmente assim, o Marcos, baixista, sentiu muito, né, a morte do Alex, né? E aí o Corvo, o Fábio Terra, né, que é o Corvo, o apelido dele, ele falou, precisamos botar um cara para cantar e tal, porque para mim não dá, assim, eu não sou vocalista, assim, eu canto, mas não sou vocalista. E aí eu já atuava como vocalista de banda aqui em Campo Grande, né? E atuava há algum tempo, né? E aí, sei lá, acho que conversaram entre eles, o Fábio sugeriu me chamar para fazer uma canja no show e num desses eventos aí, inclusive, sabe, e depois fazer alguns ensaios. E aí depois que eu fiz uma canja no primeiro show, o ensaio já foi no dia seguinte, dali para frente tô até hoje. Entendeu? Foi meio assim. Eu gostava de ver o bando tocar, o Alex era um dos vocalistas assim que eu gostava, que eu saía de casa para ver cantar mesmo, ele e o Renato, que era vocalista do Bêbados Habilidosos, né? Então, que é a banda de blues daqui, muito legal. E aí foi o Alex era um cara experiente, né? Apesar de ele tinha acho que 28 anos quando faleceu, mas já era um cara experiente. E eu gostava muito de ver ele cantar. Então, aí tive que me adequar um pouco, porque eu vinha de uma praia mais hard rock, assim, entendeu? Gostava mais de hard rock e tal, e não conhecia muito de classic rock, né? Só o básico, né? Purple, Led Zeppelin, Stones, né?
mas não conhecia Free, Bad Company, né? Foghat, essas bandas você não conhecia, né? E aí, depois que eles chamaram, eu fiquei. Aí eu fui para esse universo do classic rock e peguei, assim, abriu minha cabeça, assim, entendeu? Completamente. E aí é o que que até hoje, assim, o que eu gosto de ouvir, assim. Gosto muito de blues, de soul music, muito também. Gosto muito da soul music. Eu acho que eu ouço mais soul do que blues, inclusive. Mas classic rock os grandes nomes do classic rock, assim, são que eu ouço, assim, o tempo todo, né? Então, me adequei, né? Logo que eu entrei nessa praia, nessa onda aí, tô até hoje. E ficou. Aí a gente tá com essa formação. Dali para cá, desde 97, que a gente fez essa formação, a gente teve a mudança de tecladista um ano depois, porque quando o Alex morreu, entrou um tecladista também. Um ano depois, entrou um tecladista que está até hoje, né? Então, nós estamos assim até hoje, os 4. O baterista que mudou, né? Mas os 4, então, estamos até hoje. Desde 99, assim, a gente, essa mesma turma, assim. Né? Nossa. 2000, desde 2000, aliás. Estamos até hoje. Muito legal. E me diga uma coisa, até para a gente indo já para um finalmente, como é que entra em contato com o Bando do Velho Jack para trazer vocês? Porque aí o pessoal que quiser e for da região ou curtir uma estrada já vai para o Araruna Fest agora em maio, né? E quem quiser fora do Araruna Fest conversar com vocês, como que entra em contato com vocês? Bom, pode ser por telefone, né? Que nosso número é 67, que é o código daqui, 99982-4218, ou entrar em contato através do nosso Instagram mesmo, assim, a gente sempre responde por lá, pelo direct no Instagram também. Se quiser entrar em contato por lá, a gente também responde por lá. É o Bando do Velho Jack oficial, né? Nosso Instagram, só fazer um contato por lá e a gente responde. Tem todo o material lá, tem Spotify, tem toda a nossa discografia, são 5 discos também, tem material todo no YouTube, DVD completo, né? No YouTube também. Então, todas essas redes sociais aí tem nosso material e nosso contato. Perfeito. E o que você gostaria de falar e a gente não perguntou? Você disse assim, cara, eu vim preparado para falar disso e não me perguntaram. Cara, putz, nem sei, cara, falei tanto aqui. Falei tanta coisa. Bom, mas acho que eu acho que é isso, né? Acho que já não me vem nada na cabeça, assim. Então é sinal que a conversa foi boa. Foi muito boa, muito boa, legal mesmo, legal. E obrigado, Anderson, Marcelo, obrigado pelo convite, né? Muito legal estar com vocês aí. Sempre que quiser bater um papo, só dá um alô. Tá? Nossa, beleza. Se quiser o contato do Paulo Simões também, depois eu passo o contato do Paulinho e vamos bater um papo, sim, que é outro cara que a gente ouve falar e assim, que nem a gente estava falando, né? Até mesmo o Almir, se tirar os grandes clássicos, o pessoal pouco conhece, por incrível que pareça, né? A vastidão da obra dele e tudo mais, e os outros que você citou aí, né, também acabam sendo pouco falados, e tem um universo aí de gente para conversar, né? De criadores, de músicos, de pessoas, como você falou, imagina juntar essa turma só para contar as histórias das músicas, né? Conta como é que aconteceu isso, conta a história da Comitiva Esperança, vai ficar uma noite conversando, né? Não, o Paulinho, ele tem muita história para contar, cara. O Paulo Simões, ele tem muita coisa para falar. É um cara, é uma vastidão, assim, de coisa para conversar com ele.
vão curtir bastante. Massa. E aí, com certeza, você vem junto daí. Tem que vamos nessa. Vamos nessa. Certo. Bom demais. Perfeito. Marcelo, faça as honras, então. Muito obrigado. Já que você falou, me lembrei de uma coisa aqui para falar, hein? A gente daqui uns dias vai preparar um show junto com o Paulo Simões. Olha só. Vai ser Paulo Simões do Bando do Velho Jack, tocando as nossas músicas dele, tudo junto. Que legal. Show inteiro. Vai ser muito massa. Muito legal. Massa. Quando tiver o material pronto aí, a gente dá um alô pra vir falar dele aqui também. Pô, que legal. Excelente. Bom vai demais. ser ótimo receber vocês. Bom, legal. Massa. Pô, muito obrigado, Rodrigo. Pelo papo aí, tamo junto, vamos se falando, vamos se organizando aí para continuar fazendo música. Vamos nessa. Valeu, Góia, é isso aí. Muito obrigado, gente. Valeu, querido. Muito obrigado. Um beijo para você, para toda a turma aí do Bando do Velho Jack, né? E para todo mundo aí que aguentou a gente ouvindo até agora. Né? Fica aí aquele agradecimento, que realmente a ideia é divulgar essa sonoridade e a musicalidade brasileira, né? Fora do mainstream aí. Tá certo. Um abraço. A gente que agradece. Valeu pelo convite. Valeu. Até mais. Falou.